Uma pessoa me sugeriu fazer um vídeo com a seguinte temática: indecisão nas decisões importantes da vida. Muitas vezes precisamos promover uma escolha, precisamos decidir algo importante, mas estamos indecisos, não sabemos o que fazer, estamos diante de diferentes possibilidades e queremos todas elas, o que é impossível. Nós temos, de certa forma, a mania de querermos o mais do mais, ou seja, nós queremos o melhor de tudo. Nós não queremos abdicar de nada, nós não queremos perdas. Mas para ganhar alguma coisa, é preciso abrir mão de alguma coisa, porque assim nos libertamos de uma determinada coisa para podermos nos dedicar de forma enfática e frutífera a outra coisa. Então a vida é feita de escolhas. Nós não podemos ter tudo ao mesmo tempo. Precisamos priorizar determinadas coisas em detrimento de outras, e isso gera conflitos, porque gostamos de várias coisas, gostaríamos de abraçar o mundo, mas é preciso deixar claro que assim nos sobrecarregamos. E se nos sobrecarregamos, não executamos nada? Se escolhemos tudo, não finalizamos coisa alguma? E daí desperdiçamos o nosso tempo e as nossas energias com várias coisas e não levamos nada a cabo até o fim. Então, é preciso ter um critério nos momentos de escolha e de decisão. Qual é esse critério que precisamos ter? Apenas a busca por vantagens materiais? É isso que precisa estar em primeiro lugar? O sucesso, única e exclusivamente? Ou a segurança material? Ou a satisfação pessoal? O que deve estar em primeiro lugar nos momentos importantes de decisão para que não fiquemos indecisos? O que deve estar em primeiro lugar? Eu vou tentar direcionar a minha reflexão para a seguinte direção. O problema é que a vida humana hoje ela perdeu o seu sentido fundamental, básico e essencial. Nós estamos aqui no plano terreno para nos desenvolvermos espiritualmente. Se a vida fosse encarada como uma escola, como um constante aprendizado, como uma necessidade de crescimento interior, as pessoas não se estressariam tanto com as coisas externas, com as escolhas profissionais, com o sucesso, com a glória. As pessoas se focariam mais no crescimento pessoal, no crescimento interior. Daí as coisas externas e materiais seriam secundárias. Não que elas não sejam importantes, por favor, não me entendam de forma errada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o ser humano precisa buscar primeiramente o seu crescimento espiritual. A vida precisa ser encarada sob esta perspectiva. Daí tudo se torna mais leve, tudo se torna mais fluido, mais tranquilo, mais sossegado. Quando nós nos centramos no espírito, que é fluido por natureza, a vida se torna fluida. E não nos estressamos tanto, não nos preocupamos tanto, porque lançamos as nossas aspirações para o mundo espiritual, a possibilidade de crescimento, de salvação, de redenção, de libertação frente a esse mundo materialista. Então, quando nos focamos na espiritualidade, as coisas terrenas não estressam tanto, porque se tornam secundárias, são sim instrumentos de aprendizados e de aprimoramento espiritual, mas não são o mais importante.
não são o mais importante. Então, o ser humano precisa encarar a vida terrena, mesmo a vida material grosseira, sob uma perspectiva espiritual, como uma possibilidade de crescimento espiritual. A vida terrena precisa ser encarada como uma escola espiritual. Quando encaramos as coisas dessa forma, tudo se torna mais leve, porque o espírito é leve. O que torna a vida humana tão pesada hoje? O que torna as decisões tão difíceis nos dias atuais? O espírito? Não, justamente a falta de espírito. Como o espírito está adormecido dentro da maior parte das pessoas e elas vivem na sintonia dessa mente programada artificialmente pelas necessidades circunstanciais do mercado de consumo, desse mercado de trabalho materialista, dos modismos, das tendências, dos dogmas religiosos, das ideologias, ou seja, como as pessoas estão presas a todas essas circunstâncias estanques, a todas essas formas de poder, a essas formas de imediatismo, a essas formas passageiras que não agregam nada à vida de fato, como as pessoas estão presas a tudo isso, deixando isso orientar suas vidas, que tudo se torna difícil e o espírito acaba ficando de lado. E daí tudo se torna pesado, porque o que confere leveza à vida é o espírito. É o verdadeiro eu, é o eu interior da pessoa. Então, nos momentos de decisão da vida, nós precisamos levar em conta isso. O que nos agregará mais crescimento espiritual? O que nos permitirá um maior e melhor autoconhecimento? O que nos aproximará mais, ou melhor, o que nos permitirá um aproximamento maior das leis de Deus, das leis espirituais, da verdadeira felicidade que é interior. E precisamos então escolher por aquilo que nos permita esse crescimento interior, essa conexão com o cosmos, essa integração cósmica. O problema é que o ser humano se afastou dessa ordem maior. O ser humano se ligou em demasia às coisas terrenas, né? Com a ostentação, com essa glória terrena, com o sucesso material apenas. Não que as coisas materiais não devam ser buscadas, precisamos delas sim, mas elas não podem estar em primeiro lugar, elas não podem ser tudo para o ser humano, porque onde as coisas materiais são tudo para o ser humano, o que mais resta em sua vida para além do materialismo? Nada, nada. Então isso precisa ser levado em conta nos momentos de decisão em nossa vida. Eu sempre promovi as minhas decisões nessa perspectiva. Eu ouvia a minha intuição, deixava a minha intuição atuar e escolhia aquilo que me deixava mais leve, tranquilo e em paz. Esse é o meu critério de escolhas. Quando eu preciso escolher alguma coisa, simplesmente eu fico lá em silêncio, comigo mesmo. Deixo a intuição atuar e os pensamentos também. Deixo as diferentes possibilidades agirem sobre mim e depois tomo aquela decisão que me deixa mais leve, tranquilo e em paz. Sempre foi assim ao longo da minha vida, sempre foi assim. E olhando para a minha vida, fazendo um retrospecto da minha vida, eu vejo que as escolhas que eu fiz não foram aquelas que me trouxeram as maiores vantagens materiais. Eu poderia ter obtido vantagens materiais muito maiores se eu tivesse promovido outras escolhas. Só que essas outras escolhas que eu poderia ter tomado também não me deixaram em paz quando eu pensei na possibilidade delas. Elas não me deixaram e não me deixavam
em paz. E por isso eu não escolhi por elas, mas sim por aquelas que eu acabei por fim escolhendo. Então eu sempre priorizei aquilo que me deixava em paz, aquilo que atendia às necessidades da minha consciência interior. Então isso eu sempre coloquei em primeiro plano e coloco até os dias atuais, porque eu encaro a vida terrena apenas como uma passagem. Nós vivemos aqui sobre o planeta Terra 60, 70, 80, 90 anos. O que são 6, 7, 8, 9 décadas diante da eternidade? Nada. Então nós não podemos desperdiçar a nossa possibilidade de conquistarmos a eternidade em detrimento de benefícios materiais passageiros que nos prendam à terra e nos impossibilitem de alcançarmos a eternidade. É como disse Cristo: do que vale ao homem ganhar o mundo, se por isso perder a sua alma? E muitas pessoas perdem a sua alma, o seu espírito, o seu núcleo, em detrimento de escolhas erradas, motivadas apenas por essa mente interesseira e materialista que sufoca o espírito. E quando tomamos uma decisão motivados pela mente interesseira e materialista, por esse piloto automático programado pelo meio externo, não encontramos paz. Podemos obter excelentes resultados materiais, mas não experimentamos a paz. E muitas vezes estamos diante de um dilema, onde precisamos escolher aquilo que nos propicia mais vantagens materiais e aquilo que nos deixa em paz com nós mesmos. Muitas vezes é uma decisão difícil. Ficamos lá balançando: mas aquilo poderia me dar mais dinheiro. Mas a consciência diz para escolher outra coisa. E precisamos obedecer à nossa consciência, porque somente se estivermos em paz com a nossa consciência, estaremos em paz de fato, de forma equilibrada, harmoniosa, vivendo com qualidade emocional. Então é isso que nós precisamos pesar nas decisões da vida. Muitas vezes estamos numa tremenda encruzilhada, experimentando um grande conflito, mas é assim nessa vida, é assim, e é preciso entender que não teremos tudo, é preciso entender que precisamos abrir mão de determinadas coisas para termos outras, porque não é possível termos todas ao mesmo tempo. Quem quer ter todas as coisas, quem quer ter só vantagens, acaba se sobrecarregando com os seus desejos e a vida se torna pesada, e assim o indivíduo não consegue sair do lugar porque ele se torna um escravo dos seus desejos. Então, tudo isso precisa ser pontuado na hora de promover escolhas e decisões. E precisamos olhar para além da vida terrena. Precisamos olhar para os planos etéreos, para os planos acima da terra, onde está a verdadeira vida. Em suma, para o plano espiritual, para onde teremos que voltar um dia, conscientes ou inconscientes, conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. Num determinado instante, o ser humano terá que escolher, e estamos agora nesse momento. Estamos vivendo numa fase de transição onde todo ser humano precisa escolher. E aquele ser humano que sempre colocou os interesses materiais acima de tudo ao longo de suas reencarnações e foi atando o seu livre-arbítrio ou impossibilitando, toldando o seu espírito, obscurecendo-o, terá o seu espírito desintegrado, ou melhor, a alma
todos os invólucros que envolvem o espírito serão desintegrados e o espírito voltará inconsciente ao plano espiritual, tendo que iniciar tudo de novo, enquanto que aqueles que dedicaram suas reencarnações a coisas positivas voltarão conscientemente para o plano espiritual, como o filho pródigo do qual falou Cristo. O filho pródigo pediu a sua herança ao pai, saiu pelo mundo, experimentou de tudo, vivenciou as diferentes coisas boas e coisas ruins, e aprendeu com isso, se tornou consciente, não deixou se apagar nas profundezas de seu coração a saudade da casa do Pai, ou seja, o plano espiritual. E assim nós temos que ser. E não podemos permitir que escolhas erradas, que escolhas interesseiras ofusquem o nosso espírito, soterrem o nosso espírito, porque daí seremos condenados. Passaremos pelo processo de desintegração das almas. As almas serão desintegradas, não o espírito. O espírito não pode ser destruído, mas os diferentes invólucros que se formaram em torno do espírito conforme ele foi atravessando diferentes planos rumo à Terra, todos esses invólucros serão desintegrados, serão dissolvidos, e restará apenas o espírito inconsciente que não conseguiu se desenvolver. E todo esse processo de desintegração das almas é doloroso. É doloroso. Então, nós precisamos sempre encarar a vida sob uma perspectiva espiritual. E precisamos promover nossas escolhas nesse sentido. Precisamos sim buscar uma certa segurança material, precisamos encontrar o nosso lugar ao sol, precisamos sobreviver, precisamos ter o nosso sustento, ou seja, precisamos ter uma vida digna, mas não podemos, em detrimento disso, destruir a nossa vida interior. Não podemos sufocar o nosso espírito obedecendo apenas os interesses imediatistas dessa mente materialista. Precisamos permitir que o espírito se fortaleça e use a mente como um instrumento. Então sim podemos promover escolhas adequadas, escolhendo aquilo que de fato interessa, abrindo mão de determinadas coisas para nos focarmos naquilo que de fato interessa e que nos traga a paz interior, o sossego e o equilíbrio. Assim agradamos a nossa consciência, e se agradamos a nossa consciência, agradamos a Deus, porque a nossa consciência é um espelho da vontade de Deus dentro de nós. Então, sempre precisamos priorizar o nosso crescimento espiritual, aquilo que nos traga a verdadeira paz. Se estiveres numa encruzilhada da vida, não sabendo o que escolher, escolha por aquilo que te deixe em paz. Escolha por aquilo que te deixe em paz. Assim você estará buscando o reino dos céus, e o resto te será acrescentado a médio e longo prazo. Muitas vezes a decisão certa não é aquela que nos traz valores materiais no exato momento, mas a médio e longo prazo, de forma segura, de forma correta. Então isso precisa ser levado em conta. As decisões da vida requerem uma obediência à voz da consciência. Assim escolhemos corretamente, optando por aquilo que nos deixe em paz, primeiramente. Certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!